Saudações e bem-vindo ao canal Fator Bíblico. Hoje vamos mergulhar na história de um homem cuja fé mudou o curso da humanidade. Abraão. A jornada dele começa com um chamado que exigiu uma renúncia total, uma obediência cega e uma confiança completa em Deus. É uma história que nos ensina sobre coragem, fé e o poder de um propósito divino. Você já se perguntou como Deus escolhe as pessoas para seus grandes planos? A história de Abraão nos dá uma pista fascinante. Vamos juntos descobrir como um simples chamado pode transformar uma vida inteira e impactar gerações. Para entender a grandeza do chamado de Abraão, precisamos primeiro conhecer o mundo em que ele vivia. Abraão era de Ur dos Caldeus, uma cidade na antiga Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. Ur não era um lugar qualquer. Era um dos centros urbanos mais avançados e prósperos da sua época. Uma metrópole vibrante, com uma economia forte e uma cultura rica. Mas essa cultura era profundamente idólatra. A cidade inteira adorava múltiplos deuses, especialmente o deus da lua, Nana. Era um ambiente onde o politeísmo estava em toda parte, desde os grandes templos até as práticas diárias das famílias. E é nesse cenário que a história de Abraão se torna ainda mais incrível. Deus não escolheu um rei, um sacerdote ou um profeta já conhecido. Ele olhou para Ur dos Caldeus e chamou um homem comum, Abraão, que vivia imerso naquela cultura. Isso nos mostra algo poderoso sobre Deus. Ele não está limitado pelas nossas circunstâncias ou pela cultura ao nosso redor. Ele enxerga o potencial onde ninguém mais vê e chama pessoas comuns para realizar planos extraordinários. A vida de Abraão estava prestes a mudar para sempre, não por causa de quem ele era, mas por causa de quem o chamou. E essa é uma verdade que continua válida até hoje. Deus ainda chama pessoas comuns como eu e você para propósitos eternos. A questão é: estamos dispostos a ouvir e obedecer? É exatamente nesse ponto que a história ganha um novo rumo. Imagine Abraão vivendo sua vida normal em Ur, quando de repente ele ouve a voz de Deus. A Bíblia registra esse momento crucial em Gênesis, capítulo 12. Deus diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pense no peso dessas palavras. Deus não pediu para ele se mudar para o bairro vizinho. Ele pediu para Abraão deixar tudo para trás. Sua terra natal, o lugar que ele conhecia como lar, sua parentela, seus amigos e familiares, e a casa de seu pai, o símbolo de sua segurança e herança. E para onde ele iria? Deus não deu um mapa, um endereço ou um GPS. Ele apenas disse: para a terra que eu te mostrarei. Era um chamado que exigia fé antes de qualquer explicação. Junto com esse comando radical, vieram 3 promessas incríveis. Primeiro, Deus prometeu dar a Abraão uma terra. Segundo, ele prometeu fazer dele uma grande nação, o que era um desafio, já que Abraão e sua esposa, Sara, eram idosos e não tinham filhos. E a terceira promessa, a mais grandiosa de todas: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo a Abraão que através dele, a bênção divina alcançaria o mundo inteiro. Esse chamado não era apenas sobre uma mudança de endereço. Era o início de um plano de redenção para toda a humanidade. Abraão não recebeu todos os detalhes, mas recebeu o suficiente: a palavra de Deus. E a sua resposta a esse chamado definiria não apenas o seu futuro, mas o nosso também. E qual foi a resposta de Abraão? Obediência imediata. O texto bíblico é direto e poderoso. Não há registro de Abraão questionando, negociando ou pedindo mais tempo para pensar. Ele simplesmente confiou e agiu. Ele reuniu sua esposa, Sara, seu sobrinho, Ló, e todos os seus bens, e partiu. A fé de Abraão não era apenas um sentimento ou uma crença interna. Ela se manifestou em ação concreta. Ele deixou para trás a segurança de Ur dos Caldeus, a cidade próspera e familiar,
para se aventurar em direção ao desconhecido, guiado apenas pela promessa de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, descreve isso de forma brilhante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para um lugar que haveria de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Essa frase é a essência da verdadeira fé. Obedecer sem ter todas as respostas. Caminhar sem ver o destino final. Abraão nos ensina que a fé genuína não espera por garantias. Ela se move com base na confiança em quem fez a promessa. A sua partida de Ur não foi um ato de imprudência, mas um ato de profunda adoração e confiança. Ele estava declarando com seus pés que a palavra de Deus era mais segura do que qualquer cidade murada, mais valiosa do que qualquer herança terrena e mais confiável do que sua própria visão. A jornada de Abraão começa com este passo de obediência, um passo que o colocaria no caminho para se tornar o pai da fé. Claro, obedecer a Deus não significa que o caminho será fácil. A jornada de fé de Abraão foi imediatamente marcada por desafios. Após uma longa viagem, ele finalmente chegou a Canaã, a terra que Deus havia prometido. Mas o que ele encontrou não foi um paraíso vazio, esperando por ele. A terra já era habitada pelos cananeus, um povo forte e estabelecido. A promessa era real, mas a posse ainda estava no futuro. A fé de Abraão seria testada na espera. E como se isso não bastasse, logo em seguida, uma grande fome atingiu a região. A terra da promessa, de repente, se tornou um lugar de escassez. Diante dessa crise, Abraão tomou uma decisão que revelaria sua humanidade. Em vez de clamar a Deus e confiar em sua provisão, ele decidiu, por conta própria, descer ao Egito em busca de comida. Lá, com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, Sara, ele a apresenta como sua irmã. Foi uma falha, um momento de medo, que o levou a mentir e a colocar sua esposa em risco. Esse episódio é crucial porque nos mostra que Abraão, o grande herói da fé, não era perfeito. Ele era um ser humano em processo de aprendizado. Assim como nós, Deus o chamou. Mas sua santificação e seu crescimento na fé seriam uma jornada, com altos e baixos. A descida ao Egito foi um desvio, mas não o fim da linha. Deus, em sua fidelidade, interveio para proteger Sara e trazer Abraão de volta ao caminho certo. Essa primeira falha nos ensina que a jornada da fé inclui tropeços, mas a graça de Deus é sempre maior para nos levantar e nos reconduzir ao seu propósito, mesmo com desafios, incertezas e suas próprias falhas. Abraão continuou caminhando, sempre guiado pela promessa de Deus. Sua jornada estava apenas começando a revelar o que significa viver pela fé. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Depois que Ló se separou de Abraão, Deus mais uma vez falou com ele. Imagine a cena. Abraão, talvez um pouco melancólico pela partida do sobrinho, olha ao redor. E é nesse momento que Deus diz: olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. E farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Deus não estava apenas reafirmando uma promessa. Ele estava expandindo a visão de Abraão. Era como se Deus estivesse dizendo: Abraão, levante a cabeça. O que você vê agora é apenas uma fração do que eu tenho para você. Confie em mim, o futuro é muito maior do que você pode imaginar. Isso nos ensina que, mesmo quando enfrentamos separações ou perdas, Deus usa esses momentos para nos lembrar que seus planos são maiores e mais amplos. Ele nos convida a olhar além das circunstâncias presentes e a fixar nossos olhos na imensidão de suas promessas. Deus não estava apenas dando terra a Abraão. Ele estava lhe dando uma nova perspectiva, uma visão de futuro que superava qualquer sentimento de perda ou limitação do presente. Ele estava moldando Abraão para ser o pai de uma multidão. E tudo começava
com a capacidade de enxergar além do que os olhos podiam ver. Mas, apesar dessa promessa grandiosa de uma descendência numerosa como o pó da terra, o tempo passava, e um fato concreto incomodava Abraão. Ele continuava sem filhos. Sara era estéril, e ambos já estavam com a idade avançada. Do ponto de vista humano, a situação era impossível. A promessa parecia cada vez mais distante, quase como um sonho que se desfazia com o amanhecer. Em um momento de profunda angústia, Abraão desabafa com Deus. Como lemos em Gênesis, capítulo 15, ele diz basicamente: Senhor Deus, de que me adianta tudo isso? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa será Eliezer de Damasco, um dos meus servos. A dor de Abraão era palpável. Ele tinha a promessa, mas não via o cumprimento. Então, Deus faz algo extraordinário. Ele leva Abraão para fora da tenda, sob o céu escuro e estrelado do deserto, e diz: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Da poeira da terra para as estrelas do céu, Deus estava elevando a promessa a um nível celestial, incalculável. E é aqui que acontece um dos momentos mais importantes de toda a Bíblia. Diante dessa promessa aparentemente impossível, o texto nos diz simplesmente: Abraão creu no Senhor. Ele olhou para as estrelas, em vez de ver sua própria incapacidade. Viu o poder infinito do Deus que fez aquelas estrelas. E o que acontece logo em seguida é o ponto central de toda a teologia da salvação. Gênesis 15, versículo 6, nos diz que porque Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Preste muita atenção nisso. A justiça de Abraão não veio de suas obras, de seus sacrifícios ou de sua obediência perfeita. Veio da sua fé. Ele simplesmente acreditou na palavra de Deus. E essa fé foi o suficiente para que Deus o considerasse justo. Esse é o fundamento do Evangelho. Séculos antes da lei de Moisés, séculos antes de Cristo, Deus já estava estabelecendo o princípio de que a salvação, a justificação, o ato de ser declarado justo diante dele é alcançado pela fé, e não por mérito próprio. Paulo, o apóstolo, vai desenvolver profundamente esse tema em suas cartas aos Romanos e aos Gálatas, apontando para Abraão como o exemplo máximo, o pai de todos os que creem. Abraão se torna o modelo para nós. Sua história nos ensina que não importa quão boas sejam nossas intenções ou nossas ações, o que nos conecta a Deus e nos torna justos aos seus olhos é a nossa confiança inabalável em suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. A fé de Abraão não era uma fé cega, mas uma fé focada no caráter de quem fez a promessa. Um Deus fiel e todo-poderoso. Para selar essa promessa extraordinária, Deus estabelece uma aliança formal com Abraão. E o ritual, descrito em Gênesis 15, é um dos mais profundos e misteriosos de toda a Escritura. Deus instrui Abraão a pegar alguns animais, uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho, cortá-los ao meio e colocar as metades, uma em frente à outra. Esse era um costume antigo no Oriente Médio, para selar um pacto extremamente sério. As duas partes que faziam o acordo passavam juntas por entre as partes dos animais, basicamente dizendo que o mesmo que aconteceu com estes animais aconteça comigo se eu quebrar a minha parte da aliança. Mas algo surpreendente acontece. Quando a noite cai e uma escuridão profunda toma conta do lugar, Abraão vê um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passando sozinhos por entre os pedaços dos animais. Abraão não passou. Apenas o símbolo da presença de Deus, o fogo, passou pelo caminho. O que isso significa? É algo tremendo. Deus estava assumindo sozinho toda a responsabilidade pelo cumprimento da aliança. Era uma promessa incondicional. Deus estava dizendo a Abraão: esta promessa não depende da sua fidelidade, Abraão. Ela depende unicamente da minha. Eu garanto, eu cumprirei, não importa o que aconteça. Deus estava se comprometendo consigo mesmo
a cumprir sua palavra, mostrando a Abraão e a todos nós a natureza inabalável de suas promessas. Então, qual é o significado espiritual de todo o chamado de Abraão para nós hoje? Em primeiro lugar, é um chamado para confiar. Confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Quando a lógica humana diz que é impossível, é olhar para as estrelas e não para nossa própria esterilidade. Em segundo lugar, é um chamado para obedecer. Abraão deixou sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, sem saber exatamente para onde ia, simplesmente porque Deus mandou. A obediência dele não era para ganhar o favor de Deus, mas era a resposta natural da sua fé. A fé que crê é a fé que obedece. Por fim, é um chamado para viver pela fé. A vida de Abraão foi uma jornada contínua de depender de Deus, passo a passo, acreditando em suas promessas para o futuro. Ele não tinha um mapa completo, apenas a voz do guia. E por isso, ele se tornou um modelo para todos nós que cremos. Ele nos mostra que a vida cristã não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem. O chamado de Abraão nos ensina que Deus conduz a história por meio da fé. Quando confiamos em suas promessas, mesmo sem ver o caminho completo, ele nos guia passo a passo. Se você deseja mais vídeos de histórias, lições e curiosidades bíblicas com profundidade, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este conteúdo. Obrigado por assistir e até a próxima.